palavra vivendo é o gerúndio do verbo viver, que significa estar em processo de existir, experienciar ou passar por eventos enquanto está vivo. O gerúndio indica uma ação contínua ou em andamento. Então, todos nós estamos vivendo, vivendo. E temos expectativas, planos, pensamentos sobre a nossa vida, o que vamos viver durante o ano 2025. E eu quero lembrar para vocês o texto de Provérbios 16, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Verso 3 vai dizer assim, vamos juntos? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O homem justo, bom, obterá êxito confiando em Deus. Confiar nossas obras ao Senhor significa reconhecer que dependemos dEle. Confiar nossas obras ao Senhor é um convite para colocar Deus como fundamento de todos os nossos planos. Não se trata apenas de trabalhar ou planejar, mas de submeter tudo à orientação divina. Essa atitude não só nos traz paz, mas também garante que nossos pensamentos e objetivos estão alinhados para os propósitos de Deus. Quando você confia em Deus em todos os momentos da sua vida, o grande perigo é que muitas vezes, como diz o verso 2, aos nossos olhos, o caminho que estamos tomando parece bom. Mas o homem bom, o homem justo, o homem que vai obter do Senhor, vai prosperar no Senhor, ele conecta a sua vida, ele confia a sua vida em Deus. Nesses 3 versículos nós vemos esta importância do homem não confiar apenas em si mesmo, nos seus próprios desejos, no seu próprio conhecimento, na sua própria vontade, mas reconhecer que tudo para que nós possamos ter êxito, para que nós possamos ter sucesso, é confiar a nossa vida em Deus. Fazendo isso, mesmo no momento de tempestades, porque elas vão vir. Mesmo nos momentos que nós vamos enfrentar gigantes, eles vão aparecer. Mesmo que quando nós enfrentarmos lutas, porque vai acontecer. É a vida natural do ser humano. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Vamos passar, é passageiro, mas vamos passar. Então, quando estivermos passando por esses momentos de lutas e dificuldades, você que confiou em Deus, você que tomou essa decisão, confiando em Deus, sabendo que é o Senhor que está no seu caminho, está na sua jornada, pode vir a luta que for, nada vai fazer você parar, nada vai deixar você no meio do caminho, porque você sabe que o Senhor teu Deus é contigo. Então confie no Senhor. Porque quando você confia no Senhor, você tem paz, mesmo no momento de guerra, mesmo diante das dificuldades. Se você entrou nesse casamento sabendo que era de Deus, que você entrou nesse relacionamento sabendo que é direção de Deus, pode vir a luta que for, pode vir a tempestade que for, você sabe que o Senhor está no barco. E em algum momento o Senhor vai dizer: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Talvez esse ano você receba uma promoção em seu trabalho. Posso ouvir um amém? E comece a ganhar 3 a 4 vezes mais. Agora o amém é maior. Comece a ganhar 3 a 4 vezes a mais do que você ganha hoje. Sua empresa realize uma parceria que levará para todo o território nacional e até contatos no exterior. A pergunta é: caso uma promoção assim aconteça, você se manterá fiel ao seu Deus? Quando reconhecemos que estamos no centro da vontade de Deus,
Podemos estar na fartura ou na escassez, em momento de calmaria ou de tempestade. Em todo momento viveremos com fidelidade, honrando e glorificando a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 10, Paulo nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda a situação. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza. Por quê? Vamos juntos? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mais uma vez, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto na fartura como na escassez. Tem gente que não sabe viver no momento de fartura, acaba se perdendo, se afastando de Deus. Tem gente que acaba se perdendo na escassez, achando que precisa ser mais esperto do que os outros, precisa roubar, precisa fazer isso ou aquilo. Paulo está dizendo que em todo momento da vida dele, seja na fartura ou na escassez, ele aprendeu a viver contente. Então, viver contente é uma arte que se aprende. Ele diz o verso seguinte, vamos juntos? Tanto sei estar humilhado, como também ser honra. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Verso 13, vamos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, seja na fartura, seja na escassez. Logo quando eu cheguei, o Senhor nos trouxe para cá como pastor presidente, no final de 2016, início de 2017. Eu fiz uma pesquisa dos membros da igreja e percebi que havia poucas pessoas com formação, pouquíssimas pessoas que tinham uma graduação. Outra realidade era que os filhos dos crentes que aqui estavam, a maioria que foi para a faculdade, ou se afastaram da igreja, ou mudaram de igreja. Aqueles que conseguiram um emprego melhor, também seguiram este caminho. E qual que era o problema? Fiquei muitos anos perguntando por que isso acontecia. Por que a nossa igreja, pessoas que iam para a faculdade, quando se formavam no período da faculdade ou no período de um novo emprego, ela se afastava da igreja? Eu pensei em algumas respostas. A primeira talvez seja que muitas vezes nós pensamos numa igreja como um hospital. Pensar numa igreja como hospital pode ser bom num certo momento, porque entendemos nosso mandato social aqui na terra, na qual a igreja ser luz do mundo e o sal da terra, na qual nós devemos suprir, estar visitando aqueles que estão presos, ajudando os doentes, as viúvas, os pobres. Então o mandato social da igreja é muito importante. Mas qual o problema de nós olharmos para uma igreja como um hospital? O que acontece no hospital quando chega o doente? Ele é tratado, certo? E quando ele é curado, o que acontece com o doente? Vai embora. Então nós, quando olhamos para uma igreja como um hospital, muitas vezes estamos olhando para a igreja apenas para tratar a ferida daquele que está enfermo, mas não de acolhê-lo para fazer parte da nossa família. Então quando ele melhorava um pouquinho na vida, quando ele curava a sua enfermidade, ele ia... E alguém, quando estava comentando ontem sobre isso, alguém falou assim, ainda sai falando mal dos médicos. Sai falando mal do tempo que demorou na fila. Geralmente é assim, né? A pessoa que mais é cuidada, geralmente sai falando mal. Porque nós, muitas vezes, temos um olhar errado sobre a igreja.
Porque se pensarmos numa igreja hospital, a igreja então só vai atender aqueles que estão feridos e machucados, e quando eles estiverem melhorzinho, eles não vão fazer parte da igreja, eles vão embora. Um outro problema, talvez, seja que quase ou nunca nós celebramos as vitórias dos nossos irmãos. É muito fácil chorar, olhar para José, se identificar com José quando ele está lá dentro do calabouço, ou José dentro daquela cisterna, ou José sendo traído pelos seus irmãos, ou José estando como escravo. Romanos capítulo 12, verso 15 diz assim, vamos juntos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu acredito que seja muito mais fácil chorar com aqueles que choram. É muito comum chorarmos com aqueles que choram e alegrarmos com aqueles que se alegram. É muito mais fácil se comover com o sofrimento do outro. Por quê? Porque quando você está vendo aquela pessoa que está em sofrimento, você se distancia dela. Aí você olha assim, talvez, graças a Deus que não é o meu casamento que está passando por isso. Graças a Deus que não sou eu que estou passando por essa situação, que está faltando gás. Não consigo pagar a luz, não consigo pagar a água. Então quando você olha alguém chorando, alguém passando por dificuldade, muitas vezes a pessoa se distancia. E aí ela se coloca a ouvir, se coloca muitas vezes numa posição de superioridade, uma posição de julgamento, uma posição na qual é muito confortável de se estar ali. É muito confortável de se estar ali. Porque de alguma forma não é você que está. Você pode até se comover, porque de repente você passou por uma situação parecida e hoje você conseguiu vencer e você está vendo aquela pessoa passando por aquela dificuldade. É como aquele fariseu diante daquele momento de oração, diante daquele publicano que dizia, graças a Deus que eu não sou igual àquele publicano. Então chorar com os que choram é uma posição confortável de se estar muitas vezes. Mas a Bíblia nos orienta que não apenas devemos chorar com aqueles que choram, mas também se alegrar com aqueles que se alegram. Você quer saber se uma pessoa é seu amigo mesmo? Começa a falar para ele como vai bem o seu casamento. Começa a falar para ele da promoção que você recebeu. Começa a falar para ele das vitórias que você está tendo. Se você vai olhar para o semblante daquela pessoa e ter um esboço de um sorriso meio falso, cuidado, cuidado. Se alegrar com outro é reconhecer que Deus pode abençoá-lo. Se alegrar com outro é reconhecê-lo que Deus pode abençoar aquela pessoa e permitir que ele chegue em lugares e alcance riquezas e prosperidade que talvez você nunca chegará. E isso exige muita humildade. Exige muita humildade. Exige reconhecer que Deus o abençoa, o abençoou. Talvez ela se esforçou para isso, mas reconhecemos que nada de bom acontece na nossa vida que não venha de Deus. Lembro-me das lamentações de um pastor, ele já faleceu, e quando ele era meu pastor, uma vez ele disse, olha esse jovem, começou a trabalhar agora, tem um carro melhor do que o meu. Um outro há pouco tempo disse para mim, olha, fulano, batizei, sugeri para ele para essa profissão, e mês passado ele se aposentou. Eu vou ter que trabalhar ainda mais 15 anos.
Se alegrar com aqueles que se alegram. Celebrar as vitórias dos outros. É algo que nós temos que aprender. É reconhecer que Deus pode... Olha essa pessoa que está do seu lado, de repente Deus pode abençoar ela muito, levar ela muito mais longe do que você conseguiria chegar. Amém? Mas muitas vezes a nossa humanidade, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? A inveja, a cobiça. E temos que lutar contra isso. Porque como igreja, sim, vamos ter pessoas que vão ir muito longe, vamos ter Josés que Deus vai abençoar e vai levar para lugares muito maiores. E temos que aprender a celebrar. Celebrar. Avalie o seu ego. Seu grupo de relacionamento é com pessoas mais pobres do que você? Ou de menor grau de idade ou social? Ou como a maioria, você já não se relaciona com mais ninguém? Evita desenvolver novas amizades. Sua amizade agora é só virtual. Isso é muito sério. Isso revela muito sobre o nosso coração. Revela muito sobre o nosso ego. E revela muita coisa sobre a nossa igreja. Voltemos para a história de José. Mas antes, deixa eu provocar mais com essa pergunta aqui. Quando alguém conta uma bênção para você, consegue se alegrar com ela? Vamos voltar para a história de José. Verso 41. 41. O faraó prosseguiu. Vamos juntos? Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em algumas horas, a vida de José mudou. De um calabouço foi para uma cama no palácio. De um escravo se tornou governador. Mas o que nós podemos olhar para a vida de José e aprender é o seguinte: José continuou a andar humildemente diante do Senhor. Assim como ele foi fiel naquela cisterna, assim como ele foi fiel ali como escravo na casa de Potifar, ali como ele foi fiel naquele presídio, até o final da sua vida. Nós olhamos nos textos bíblicos e vemos a fidelidade de José. As grandes bênçãos não precisam nos desqualificar para o serviço. As grandes bênçãos, ser abençoado por Deus, não nos desqualifica para o serviço do Senhor. Veja que o verso 41, entrego a você agora o comando. Ele recebeu, José recebeu, foi dado a José. José não precisou tirar de ninguém para chegar ali naquela posição. José não precisou manipular, subornar ou fazer qualquer jeitinho brasileiro para chegar nessa posição de governador. A prosperidade pode ser um teste de caráter tão desafiador quanto as tribulações. A prosperidade pode ser um teste de caráter tão desafiador quanto vivemos na adversidade. O cristão não é sempre afligido, não é sempre objeto de ódio e perseguição. Alguns, pela graça de Deus, são colocados em posição de honra e de liderança. Oxalá o Senhor, que nós tenhamos muitos aqui, que em 2025 vão prosperar e serão cabeça na nossa nação. José, ao dar o nome aos seus filhos, nos deixa grandes lições. Primeiro, olha como ele chama o primeiro filho no verso 51 desse capítulo. Ele diz assim: José, ao primogênito,
chamou de Manassés, pois disse, vamos juntos? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. O que você viveu foi importante para você chegar até aqui. Mas para continuar, haverá novas experiências. Tem muita gente, muita organização que se sabota o seu crescimento. Ou melhor, não querem crescer. Não querem crescer. Porque para crescer, você vai viver novas experiências. Aquilo que você viveu no passado, aquilo que você viveu em 2024, já não serve mais para 2025. E nós temos muita dificuldade, porque nós queremos sentar e aquele momento da história, aquele momento que não foi gostoso para nós, aquela experiência afetiva, nós queremos ficar naquele momento. Mas deixa eu dizer, a única certeza que nós temos é de mudança. O tempo que foi ontem não é o tempo de hoje. Então aceite a mudança, aceite que vai mudar e aprenda a conviver nessa mudança, porque nessa mudança pode ser muito melhor, porque eu creio que Deus tem grandes coisas sobre a sua vida. Abra os olhos, esteja aberto às experiências que vão entrar nesse novo ano. Mas para viver essa experiência, não dá para você carregar as dores do passado. Não dá para você ficar carregando as mágoas do passado. Não dá para você ficar carregando. Se José fosse liderar como governador, você acha, se ele ficasse lembrando do passado, qual que seria o primeiro ato dele como governador? Para a casa de Potifar, que colocou ele na cadeia. Para a mulher de Potifar. O que ele tinha feito? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus tem coisas muito melhores para você. Lembre-se o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 3. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Vamos juntos? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Ei, Deus tem algo novo sobre a sua vida. Que 2025 você venha viver experiências que você nunca viveu, você venha subir novos níveis na sua vida, que você continue crescendo, que homens e mulheres venham abrir portas para você e venham te colocar em posições que talvez você nunca sonhou, que você nunca imaginou, mas para você viver este ano, para viver este novo, você tem que estar aberto às novas experiências. Aceite o novo de Deus sobre a sua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: a sua vida nunca mais será a mesma. Deus tem coisas muito melhores, mais excelentes para você alcançar. Amém? Foi bom em 1980, foi bom em 1998, foi bom em 2000. Mas você chegou no 2025, louvado seja Deus, você está aqui este ano. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maiores para você alcançar ainda. A sua vida não acabou naquela dor, não acabou naquela cisterna, não acabou naquela prisão, não acabou naquela tentação. Deus ainda te conduziu, a misericórdia do Senhor se renovou sobre as suas vidas. Muitas coisas boas e ruins aconteceram em 2024. Mas viramos a folhinha do calendário. Chegamos em 2025. E o segundo filho, o segundo nome, ele diz assim, verso 52. Gênesis 41, 52. Ao segundo, chamou-lhe Efraim. Pois disse, vamos juntos? Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Por causa de igrejas que ensinam a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquela teologia onde o pregador diz assim: vem aqui, faz um voto para Deus, compra uma bênção de Deus e Deus vai te abençoar. Nós sabemos que Deus nos abençoa, bem? Mas Deus não está à venda. Você não pode comprar a Deus. Por mais moedas que você tenha no seu bolso ou na sua conta bancária, se você quiser queimar a sua conta bancária, queimar a sua casa, queimar seu carro, você não tem como comprar a bênção de Deus. Deus não está à venda. Deus não é um amuleto ou um menino de recado para você ficar comprando ele. Alguns vão falar assim na teologia da prosperidade: coloque Deus na parede. Se você conhecesse o Deus da Bíblia, você teria muito cuidado com o que você fala diante de Deus. Muitos morreram por muito menos. Deus mandou embora dessa terra pessoas por muito menos. Então, muito cuidado, tenha reverência com esse Deus que é santo. Esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Então a teologia da prosperidade, ela tenta comprar Deus, vender Deus de alguma forma. Então, para evitar a teologia da prosperidade, muitas vezes nós enfatizamos mais as lutas do cristão. E quase esquecemos que a prosperidade, ela faz parte da vida do crente. Amém? Em João 10:10, o Senhor diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Vamos juntos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em... Nós temos um Deus abundante. Deus tem uma vida abundante sobre você, amém? No Salmo 35, verso 27, ele diz assim: cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam, vamos juntos? O Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Ei, Deus não está irado todo momento. Deus, diferente do Deus de qualquer outra religião, nós temos um Deus que trabalha para os seus servos, um Deus que proveu para os seus servos a salvação, e é um Deus que tem provido para nós, é um Jeová Jirei, é um Deus da provisão. Ele tem prazer no seu bem-estar. Ele tem prazer em fazer prosperar a sua vida. E aprendemos com José que no mesmo lugar de aflição, no mesmo lugar de luta, no mesmo lugar de dor, é onde o Senhor fez José prosperar. Deus, quando nos abençoa, não é para nós mostrarmos para os outros, como diz aquela canção, uma canção que eu escutei há um tempo atrás, da viúva, sem nada, que diz assim: quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Não é para você ficar mostrando para ninguém, não. Não é para aumentar o seu orgulho, a sua soberba, não. Ou como aquela canção que tem sabor de mel, que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. Se arrepender? Vai estar entre a plateia e você no palco. Não é para isso que Deus vai te abençoar. Não é para você jogar na cara de ninguém, para mostrar que você é melhor do que outra pessoa. Não é. Não é para aumentar o seu orgulho, a sua soberba. Mesmo porque Deus, quando permite a prova para nós, é exatamente para quebrar o nosso orgulho e a nossa soberba. E quando a gente passa por prova, Deus mudando o nosso caráter. Porque haverá um tempo de prosperidade. E nesse tempo de prosperidade não é para você mostrar para ninguém e acusar ninguém e falar que você é melhor do que o outro, do que esse ou do que aquele. Mas é naquele momento que você reconhece que toda riqueza, talento ou bênção
não vem apenas do seu esforço, mas vem da bondosa mão do Senhor. Conforme diz Tiago 1,17, tudo de bom, vamos juntos? Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Tudo de bom. Ei, não é porque você é bonzinho, que você é melhor do que o seu vizinho, do que a sua vizinha. Não é porque você fez as escolhas muito melhor, ou isso, ou aquilo. Para de bobagem. Nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas. No capítulo 50, no verso 20, José reconheceu que sua bênção não foi para mostrar para o seu vizinho, ou mostrar para os seus irmãos e dizer, está vendo? O meu sonho, está vendo? Eu não disse para vocês? Olha aí. Não foi. Mas nós ouvimos de José o seguinte, vós, somos juntos? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ah, irmãos, que 2025 você venha prosperar e muito. Portas venham se abrir. Portas venham se abrir. E nessa prosperidade, lembre-se que tudo isso é fruto da bondosa mão do Senhor. E que a sua vida seja para louvor e glória de Deus. Conforme diz Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se eu tivesse mais tempo, eu iria falar um pouquinho também sobre a história de Jacó. Nós vimos na semana passada que Jacó não foi um bom pai. E talvez foi por isso que 22 anos José foi viver fora, longe do seu pai. Talvez, eu acho, isso aqui é meu pensamento, se José tivesse na casa de Jacó, talvez o pai tinha estragado o filho. Eu vejo muito pai estragando o filho. Como José era o mais queridinho, o mais amado, é provável que Jacó não ia deixar jamais o seu queridinho passar por tanta luta que José enfrentou. Eu vejo muito pai querendo passar panos quentes, querendo que o filho não sofra nada na vida. Vejo até pai que muitas vezes não tem condições, mas está pagando a droga que o filho usa. O cara marmanjo diz, pai, me dá aí dá R$2 aí para comprar um cigarro. Ô pai, paga uma pinga para mim. Aí o pai, bonzinho, né? Bonzinho, pai que é. Ô pai bonzinho. Filhinho de 38 anos, 40 anos nas costas. Ô pai bonzinho. Eu penso que se José tivesse na casa de Jacó, tinha estragado José. Porque não ia deixar ele passar por sofrimento. Porque os sofrimentos e as dores que a gente passa na vida, muitas vezes faz parte da escola, da forja que Deus está usando para nos moldar, para nos fortalecer, para nos amadurecer. Mas isso é um tema para uma outra